Bom dia. Gálatas 2. Carta de Paulo à igreja, ao povo da Galácia, capítulo 2. Passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião em companhia de Barnabé e levando também Tito comigo. Paulo, depois que ele se converteu, ele era um fariseu, nós sabemos a história. Ele era um fariseu sério, cumpridor da lei, porque ele acreditava que estava fazendo o que era certo. Até o dia que Jesus apareceu para ele, quando ele estava indo para Damasco, para prender, para levar presos irmãos para Jerusalém. Mas Jesus apareceu para ele e já cobrou para ele por que ele estava o perseguindo. Jesus o convocou. E então, um resumo rápido, nós sabemos que Paulo se converteu mesmo. Ele se batizou, foi batizado, né? E logo em seguida, ele já começou a pregar o evangelho ali mesmo, em Damasco, onde ele foi para prender, para trazer preso os irmãos. Ele se converte e transforma em um deles. E começa a pregar o evangelho. Ele atendeu o chamado de Jesus Cristo. Ele não foi primeiro, vou subir a Jerusalém para os irmãos me ensinarem, para os irmãos me ungirem, ou para os irmãos me capacitarem. Não. A unção dele veio de Cristo. Tá? A unção dele veio de Cristo e logo em seguida ele começou a fazer o que o Senhor tinha mandado fazer. Ele não foi atrás de Pedro, de João, de Tiago, qualquer um dos outros, a pedir autorização. Não, eu quero ser um pregador, quero ser um missionário. Não, ele não precisava disso, não. Nós somos convocados pelo Senhor. E ele começou então o ministério dele. Ali mesmo ele já começou a ser perseguido, porque em Damasco ele teve que sair de lá fugido, porque eles já queriam ficar vigiando já para pegá-lo e matá-lo. Eu fico observando hoje as pessoas que se dizem pregadores, se dizem pastores, mas primeiro eles querem fazer um curso de teologia. Quero uma unção. Não, eu tenho que receber a unção de pastor, de presbítero. Eu tenho que receber a unção esta ou aquela. A unção vem do Senhor. Se nós temos que nos examinar para ver se nós realmente fomos chamados. Se nós fomos chamados, nós temos que obedecer. Porque quem nos capacita é o Senhor. Quem nos ensina é o Senhor. Então, quem recebe o chamado do Senhor, ele na hora já começa. Jesus diz que aquele que pega no arado e se olhar para trás não é digno dele. Então, nós temos que começar e fazer a boa obra como tem que ser feito. Agora, infelizmente, o que ocorre é que hoje muitas pessoas não têm chamado e se querem fazer pastores, querem fazer fazer-se de mestre. Aí estudam teologia, estudam uma série de coisas e aprendem com homens, fazem uma série de cursos, mas eles não pregam o evangelho. Basta você observar as pregações deles, os ensinos deles, você vai ver que não é o evangelho de Jesus Cristo. Eles pregam por vários motivos, não mas pelo legítimo. Não para obedecer ao Senhor. Não com a intenção de agradar ao Senhor, mas fazer.
por fazer. No versículo 2, Paulo fala assim, ó, rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensina entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Apesar, os judeus eles exigiam, né, a circuncisão. Isso é desde a época da lei. Apesar que a circuncisão, na verdade, é anterior à lei também. Porque Abraão circuncidou ele, filho dele e tudo. Mas a circuncisão se tornou um mandamento, um preceito a partir da lei. Mas agora, com a vinda de Jesus, não existe mais circuncisão, não existe mais a nossa circuncisão. Jesus disse, nós temos que fazer ela no coração, não em nosso corpo. Mas apesar disso, os judeus, de uma forma geral, eles ainda praticavam circuncisão, como até hoje os judeus ortodoxos, eles continuam circuncidando, continuam fazendo marca ainda exterior no seu corpo. Mas, mesmo naquela época, alguns, mesmo que eram convertidos, assim, entendiam que deveriam circuncidar. Mas Paulo, conhecendo bem o evangelho como Jesus o revelou para ele era a segunda vez que ele subiu a Jerusalém. A primeira vez foi uns 3 anos antes, que ele foi para encontrar Pedro, conheceu Pedro, ele ficou aproximadamente 15 dias com Pedro, e acho que não viu ele, mesmo fala, inclusive você vê, né, no capítulo 1 do livro de Gálatas, a única pessoa que ele viu além de Pedro foi Tiago, irmão de Cristo, filho de Maria. E não viu ninguém, não foi lá, ele foi lá só para conhecer, para conversar. E agora voltou a segunda vez. Mas agora ele foi levando Barnabé e Tito. Tito era grego. Então eles poderiam exigir que que Tito fosse circuncidado. Mas Paulo não deixou e não deixaria. Porque ele viveu o evangelho da graça, o evangelho da liberdade. Então ele não poderia concordar com isso. Sabendo disso, os irmãos também não quis entrar nesse confronto com ele para exigir que ele mandasse Tito circuncidar, mesmo porque Paulo expôs para ele que o evangelho que ele estava pregando, o evangelho que ele pregava lá para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E não poderiam exigir que esses fossem circuncidados. Eles não, ou seja, não tinha como colocar um fardo pesado assim. Então ele foi lá não para pedir orientação, não para pedir o ensino, como agir, como trabalhar, como pregar. Não, ele não foi por esse motivo. Ele foi simplesmente fazendo uma visita a Jerusalém, uma visita à igreja em Jerusalém. Mas ele já tinha ponto definido na sua maneira de agir, de pregar e de ensinar o evangelho. Da mesma forma, nós temos que aprender a viver esse evangelho, o evangelho da graça, não outro evangelho. Não podemos colocar fardo pesado sobre os irmãos. Não podemos exigir o que Cristo não exige. Versículo 4. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Tem alguns falsos irmãos, como naquela época, como hoje existe, que traz o povo à escravidão, que nós não podemos aceitar. Que a escravidão maior, por exemplo, algumas igrejas, algumas denominações exigem, por exemplo, que as mulheres proibiram as mulheres de usar calça comprida. Na nossa geração, agora na nossa época, mulheres ser proibidas de usar calça comprida não existe. Aí, conclusão, elas acabam se afastando do Senhor porque muitas delas usam saia, vestido na igreja e fora de lá usa calça.
tá escondendo. Aí quando vê pastor, algum mesmo da igreja fica escondendo. Várias vezes isso acontecer. Ah, porque não pode usar porque a Bíblia condena. É mentira que na época da Bíblia não se falava em calça. Não existia calça. Então não existe essa proibição. Ainda eles querem proibir as mulheres de cortar o cabelo. Querem proibir as mulheres de usar um brinco, uma joia qualquer. Quer proibir as mulheres de se depilarem. Quer proibir as mulheres de usar qualquer meio anticoncepcional, ou seja, as casadas, elas acabam tendo um filho por ano. Ou então que não mantenha relações sexuais com seus maridos. Querem proibir os homens. O homem não pode usar bermuda nem no momento de lazer. Ah, o cristão não pode isso, não pode aquilo. Isso é mentira, isso são doutrinas de homens. Tem uns que chegam além. Ah, não pode ter televisão em casa. Televisão que isso é coisa do diabo. Umas coisas ilógicas. São preceitos, rituais, doutrina de homens, que nada tem a ver com o evangelho. É um fardo pesado que querem colocar sobre os ombros dos cristãos, esquecendo que em Cristo nós temos liberdade. É claro, é evidente que nós não podemos usar roupas imorais, indecentes, não podemos ter um comportamento imoral indecente. Mas nós não podemos nos submeter a esse tipo de julgo, porque não é do Senhor, não é mandamento do Senhor, não é preceito do Senhor. Assim também como a circuncisão e outros atos da lei, que não eram mandamento do Senhor, porque Jesus veio. Agora Jesus é o Senhor, e é Ele que manda, Ele que determina. Temos que compreender o evangelho e viver esse evangelho. Outros vão mais além. Ah, não, dia do sábado não pode fazer nada, tem que guardar sábado. Não tem que guardar sábado, não. Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado. Um dos motivos, uma das acusações, o motivo que apresentaram para acusar Jesus foi exatamente pelo fato de Ele estar operando milagres em dia de sábados. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Será? Vamos buscar no evangelho se realmente podemos ou não. Infelizmente, tem falsos irmãos que dá aquela aparência de bem, dá aquela aparência uma aparência religiosa. Mas não conhece a Cristo. Vive longe de Cristo. Ensina contra Cristo. Nós temos que pregar todo mundo, mas pregar o evangelho, esse evangelho da liberdade. Em Cristo há liberdade. Nós devemos sim, em todo tempo, primeiro examinar o que nós estamos falando, fazendo, ensinando. E também ouvindo. Não importa quem quer que seja que esteja falando, se não está de acordo com o evangelho, para nós não interessa. Versículo 5. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do evangelho permaneça conosco. Nós não podemos ceder, não podemos concordar com qualquer doutrina fora do evangelho. O que interessa para nós é o evangelho. O que interessa para nós é o que Jesus está falando. O que A ou B está falando não interessa. Ah, não, pastor, um pregador tal, pregador, que o que eles falam não interessa. Por mais famoso que seja, por mais conhecido que seja, por mais que se julgue importante, se ele falar alguma coisa que não está de acordo com o evangelho, nós não cedemos, nós não estamos interessados, nós não queremos saber, porque nós só ouvimos o Senhor, nós só ouvimos Jesus. Ah, não é, tem que tomar cuidado, né? Igual a pessoa que fala, pastor, é proibido comer carne de porco. Que proibido coisa nenhuma. Aquilo que o Senhor abençoou, como é que nós vamos amaldiçoar? Nós vamos dizer que não pode? O Senhor disse isso na visão, mostrou para Pedro, quando Pedro estava lá na casa do Judas, lá. Quando mandou um oficial romano, mandou chamá-lo, antes dos soldados
dos enviados chegaram até Pedro, ele estava lá no terraço, ele teve uma visão, de mostrar todos os animais descendo ali do céu com uma espécie de lençol, e falou: Pedro, mata e come. Falou: como é que eu vou comer? Eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Falei: mas vem cá, aquilo que o Senhor abençoou é imundo, é maldito? Isso por 3 vezes. Mas posterior também foi decidido que nós temos que fugir da prostituição e de adoração a ídolo. É isto. Fora isso, nada nos é proibido. Ah, carne de porco, carne de leão, carne de cobra. Matar, comer, não é proibido. Não, eu quero. Aí condena os chineses como cachorro, e daí? Eles não estão pecando diante do Senhor, não. Ah, mas é nojento, é uma outra coisa. Nossos gostos, elas não gostaram, mas estão comendo escorpião, e daí? Eles comem barata, e daí? Rato, e daí? Ah, mas eu não como, é nojento, é outra coisa. Nós estamos falando que nós sentimos nojo, nosso estômago não está resistendo, não é forte para isso, mas não é pecado. Nós temos que saber que em Cristo nós temos liberdade. Nós não podemos colocar jugo pesado sobre as pessoas. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Ah, não, tem pessoas que dizem que no evangelho, os pastores têm que estar de terno e gravata, andar sempre. Mentira. Não existia terno e gravata, não. Não pode pregar sentado. Pode. Jesus pregava sentado. Jesus sentava em barcos, Jesus sentava nos montes, assim, de tipo cupim, nos gramados ali na relva para pregar para o povo. Em Cristo a liberdade. Nós temos que parar de criar essas doutrinas estranhas. Nós temos que viver só o evangelho. Claro, simples. E não podemos ceder. Assim como Paulo falou, nós não cedemos. Versículo 6. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que eu tenha sido no passado, isso não faz diferença para mim. Pois Deus não julga segundo essa aparência humana. Esses que pareciam ser muitos importantes, nada me acrescentaram. Ah, não importa quem que é, né? João, apóstolo Pedro, eu, apóstolo Tiago, Felipe, daí, para mim não faz diferença. É isso que Paulo está dizendo. Eles não são mais do que eu. Porque eles pregam o evangelho, eu prego o evangelho, eu vivo o evangelho. Ah, pastor, está preocupado, porque hoje pregadores famosos, é o Silas Malafaia, é o RR, é o Edir Macedo, é Valdomiro, para mim não importa. O evangelho é Cristo. Deus não vê segundo as aparências, não. Ah, não é porque é importante, porque não tem poderio econômico, financeiro, não. Ele vê quem somos nós, graças ao nosso interior. O que nós estamos ensinando, o que nós estamos pregando, o que nós estamos vivendo. É a verdade do evangelho? Nós estamos ensinando o verdadeiro evangelho sem interesse algum? Nós estamos apresentando Jesus? É isso que tem que ser. O restante não é porque é fulano, é Bertano, não interessa. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro o circunciso. Paulo foi chamado, não foi para pregar para os judeus, não. Foi para os gentios, incircuncisos, aqueles que não participavam da circuncisão, que não eram judeus. Pessoas profanas igual a nós. Ele pregou, foi para isso. Ele veio pregar. Foi para isso. Foi para isso que ele foi chamado, né? Para pregar para isso, para as pessoas que não eram de Israel. Para as pessoas que não eram ali, que não conheciam o Senhor. Igual Pedro. Pedro viu o chamado de Pedro, foi para pregar, foi exatamente para os judeus.
Paulo é o contrário. Então, cada um de nós temos chamado, para que o Senhor nos chamou? Para que Ele nos capacitou? Para pregar onde? É na nossa casa? É no nosso bairro, na nossa vizinhança? É na igreja? Onde o Senhor nos chamou? Mas para pregar o Evangelho, não outra coisa. Ele chamou para nós, Ele nos chamou para nós pregarmos na rua. Às vezes só quer simplesmente nós sejamos pregadores de rua. Ou da igreja. Em várias situações. Ele nos capacita. Paulo foi capacitado pelo Senhor para pregar aqueles que não conheciam Cristo, que nunca ouviram falar de Cristo. Que nunca ouviram falar. Versículo 8. Porquanto Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculo, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. Aí quando eles viram os principais, eram os colunas da igreja, né? Na época era Tiago, Pedro e João, né? Seriam os maiorais da igreja. Quando eles viram, entenderam que Paulo era um pregador dos gentios, aqueles que não eram de Israel, aqueles que não eram cristãos, que não conheciam Jesus, eles reconheceram que era uma ação do Senhor, eles estenderam a mão e falaram, não, é isso mesmo, tá? E parabéns, continue assim. Nós também falar que só de 3 que aceitaram. Só esses 3 que concordaram com eles. Mas mais à frente nós vamos ver também que houve momento em que Paulo chamou a atenção claramente de Pedro. Isso em público. Porque Pedro não estava agindo em conformidade com o Evangelho. Versículo 10 fala, e nos recomendaram apenas que nós não esquecêssemos dos pobres, que também teve esforçado para fazer. Falou, não, tá certo, o ministério de vocês é esse mesmo, sigam em frente, né? Mas a única coisa que temos que acrescentar é que você não esquecer dos pobres, ajudar a socorrer as pessoas que necessitam. Então, eles aceitaram, não tiveram como discutir. Porque eles perceberam que era uma ordem do Senhor. Foi o Senhor que tinha enviado Paulo para pregar aos gentios. Foi o que Paulo fez. Paulo pregou por toda parte. Paulo viajou para a Espanha, hoje para onde é a Turquia, e para várias partes, Iraque, Irã. Ele viajou pregando, abrindo igrejas. Às vezes você fala assim, pastor, mas eu não encontro esses nomes. Acontece que muitos daqueles nomes, os nomes de alguns países mudaram ao decorrer. A Paulo viajou por tudo isso. Paulo foi pregar em Roma, mesmo preso. Ele estava pregando em Roma. Versículo 11. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Quando chegou a Antioquia, Pedro foi a Antioquia. Paulo fala que, olha, eu o enfrentei face a face. Não tem esse negócio, não, porque esse é o apóstolo Pedro, que tem anos com Cristo, andou com Cristo, era amigo de... Não interessa, você está agindo de maneira errada, vão chamar atenção. É condenar o erro, condenar o pecado em toda instância, em toda circunstância. Versículo 12. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Paulo estava em Antioquia, aqueles crentes, aqueles que tinham se convertido, os gentios, mas que não eram circuncisos, que eram incircuncisos, assim como Tito era,
Tá todo mundo junto ali, Pedro no meio deles. Os crentes agora, convertidos, a única coisa que eles não eram seguidores da lei, não tinha nada a ver com a lei. Mas quando desceu, quando veio as pessoas lá da igreja em Jerusalém, da parte lá da igreja de Tiago e os outros, quando chegaram, Pedro foi se afastando, se distanciando dos incircuncisos. Porque, como disse anteriormente, tinha muitos da igreja que ainda tinha alguns sérios, como tinha muitos outros falsos, no meio que exigia ainda, que pregava ainda a circuncisão. Então Pedro foi se afastando com medo que ele fosse visto no meio daqueles que eram incircuncisos. Aí o que aconteceu? Paulo chamou a atenção dele em público, na cara, face a face. Você está errado. Você não está agindo como um homem. Pelo menos como um homem de Deus, não. Versículo 13. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Então aqueles outros judeus, né, que estavam ali ao ver Pedro se distanciando dos gentios, os crentes agora que não eram de Israel, foram se afastando também, seguindo o exemplo de Pedro. Pedro agiu de maneira errada e influenciou vários que foram juntos também. Olha para você, com uma atitude nossa errada, nós fazemos várias pessoas errarem. As pessoas dizem, olha lá, fulano está fazendo assim, então porque pode fazer, então nós devemos fazer. E fizeram, seguindo a mesma linha que Pedro. Contudo, versículo 14, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? Chamou a atenção sério. Você vive dessa maneira, depois você quer obrigar os gentios a viver como judeus? Quer que eles circuncidem? Então Pedro, você vê que o comportamento dele, ele teve vergonha. Ele não queria ser visto no meio daqueles que não eram de Israel, aqueles que não eram circuncisos. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo chamou a atenção. Cobrou dele em público. Paulo, que não andou com Cristo, se converteu depois. Ele chamou a atenção do apóstolo Pedro, que era conhecido, andou com Cristo, coluna da igreja. Errou. E foi chamado a atenção em público. Por quê? Por Paulo. Versículo 15. Nós, judeus de nascimento, e não pecadores como gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Deu explicação para Pedro. Não. Essa é a prática da lei, você circuncidar. Como eu disse, até hoje ainda tem. Hoje tem poucos, tá? Não, é a minoria dos judeus que se converteram a Cristo, se converteram ao cristianismo. A maioria não. A maioria ainda se circuncidam. A maioria ainda não acredita em Jesus. A maioria ainda estão esperando a vinda do Messias, que para eles nunca vieram. Eles não consideram Jesus como Messias. Aí eles olha que Jesus já vai voltar pela segunda vez, eles estão esperando a primeira. Eles estão vivendo uma lei que acabou há muitos anos, a lei se cumpriu em Jesus.
Eles ainda estão esperando essa lei, ainda vivendo essa lei. É mais prático para eles. E eles ficam buscando sinais, de vez em quando fica vendo, não, agora apareceu o bezerro assim, igual um dia desse, então é sinal que é da vinda do Messias. Ah, não, é a construção do terceiro templo. Eles não perceberam que Jesus já veio. Nós não vivemos na obra da lei, nós vivemos na graça. E mais, nós não podemos impor um fardo pesado para os irmãos carregar, porque em Cristo tem liberdade, nós temos que viver na liberdade que é nele. E não temos vergonha de viver o evangelho como ele é. Nós lemos hoje Gálatas 2, até o versículo 16. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.